a gente aquece, tá bom. Hoje nós vamos refletir sobre a terceira bem-aventurança do Sermão da Montanha, do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Kardec aqui me juntou a terceira e a sétima bem-aventurança, porque as lições são bem similares. Então ele juntou, que na verdade são 9, né? Então ele foi juntando algumas assim. E aqui Kardec vai nos revelar o que Jesus disse sobre a paz de espírito, a importância da paz de espírito, que é exatamente o que a gente precisa ter, que é uma característica essencial daqueles que podem ser considerados herdeiros da terra, desse mundo vindouro, do mundo de regeneração que a gente está aguardando aí, né? Tomara que estejamos vivos para presenciar esse mundo de regeneração. Tem hora que parece que ele não vai chegar diante de tanto conflito que a gente vê, né? Mas em toda a história bíblica, nós veremos um contraponto muito curioso. Enquanto a gente está falando de brandura, de mansuetude, da religião, do cristianismo e de todas as outras religiões, se fizermos uma breve leitura do Velho Testamento e uma breve leitura do cristianismo da segunda revelação em diante, nós veremos uma coisa muito interessante. Os mesmos cristãos sempre pautaram suas vidas pela violência, pela força bruta. Lembra-se da Inquisição, das cruzadas, de outros eventos, era uma matança em nome de Deus. E a gente estudamos isso, né? E numa história recente também, uma matança em nome de Deus, em nome de Alá, não é assim? É bem complicado. E o cristianismo sempre foi, na época lá de trás, sempre foi aliado ao poder, à política, às guerras e principalmente ao fanatismo. E isso que é perigoso, né? E muitas crenças religiosas em que as pessoas estudam, seguem o Velho Testamento, costumam dizer, nosso Deus é o Deus dos exércitos. E usam esse contexto como motivo para animosidade, para confronto, para disputa, para conflito, para guerras, porque o nosso Deus é o Deus dos exércitos. O nosso Deus é de amor. É de amor incondicional, que é o que ele tem por nós. Nós nem temos noção do tamanho desse amor de Deus. Não temos. Nós falamos em amor de Deus, mas não temos noção do tamanho. E muitas crenças, né, pensam assim, nessa força que tem que ter, e como se a gente tivesse que fazer assim um movimento de luta o tempo todo para conquistar um espaço de sobrevivência. Não é isso, não. E aí vem esse mundo marcado por conflitos, disputas, intolerâncias, ameaças, todo tipo de violência que a gente vê todos os dias. E dá até medo de ver televisão, né? Dá medo.
E neste mundo todo, vem Jesus e nos diz: bem-aventurados os brandos e os pacíficos. É um desafio querer ser brando e pacífico num mundo desse. Mas ele fez uma promessa. Então é possível. É possível. A gente vai entendendo o que é ser brando, o que é ser pacífico, como cultivar essa mansuetude. A gente vai aprendendo. Pensa bem, a gente mora num prédio, num condomínio, com pessoas, às vezes, que não têm o menor senso de civilidade, de convivência, como a convivência é difícil. Pessoas mal educadas, pessoas que não têm a menor gentileza com a outra. A gente vê isso toda hora. A gente está indo para o elevador, a pessoa está entrando no elevador, vai embora. Não é isso? Uma falta de educação. E isso nos ofende. Mas quem se sente ofendido? Porque o que temos de entender é que nós não fazemos aquilo. Nós não fazemos. Se faz, o problema é dele. Mas conviver é difícil. E vira um confronto, tudo vira um sacrifício, mas a gente pensa no coração da gente aqui. E esse é o pensamento que o mundo passa para nós, né? Mas Jesus não nos pediu isso. Muito pelo contrário. Esse comportamento belicoso, essa coisa, essa falta de educação, essa falta de afabilidade, né? Esse comportamento é totalmente oposto ao que Jesus nos ofereceu. Nós seremos herdeiros da terra, mas os herdeiros da terra precisam ser o quê? Brandos e pacíficos. Nós estamos vendo aí a ciência e a tecnologia evoluindo a galope, não é mesmo? Mas, ao mesmo tempo, nós vemos uma indiferença moral muito grande, todo tipo de violência. E fala assim, será que eu que estou errada? Eu tenho que ser assim? Não. Isso é o fim de um ciclo. É um fim de um ciclo. Tenhamos essa fé. Confiemos em Deus, em Jesus, em todas as promessas de Jesus que Ele fez para nós. A terra está em transição para o mundo de regeneração. E quem vai herdar essa terra? Os que forem brandos e pacíficos, que merecerão estar neste mundo de regeneração. Os violentos, eles estarão também nesse mundo de regeneração, mas não terão muito espaço. O mal ainda vai existir, mas não terá muito espaço. Será algo mais tranquilo, não é? O que a gente precisa é fazer aquela reforma íntima que a gente fala sempre aqui. É essa evolução espiritual. Como nós precisamos pensar nisso o tempo todo, diante de situações conflituosas. Precisamos ter essa força de não revidar, de não, assim, não reagir com a mesma agressividade, com a mesma ofensa. Kardec vai trabalhar, então, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículos 4, 9, 21 e 22. E ele diz, então, bem-aventurados os que são mansos ou brandos, pois herdarão a terra. Ele está falando em herança. Nós teremos herança, ou seja, nós teremos direito à terra.
No outro versículo ele diz: bem-aventurados os pacíficos ou os pacificadores, que aqui é a 7ª bem-aventurança que ele juntou por causa disso. Porque serão chamados filhos de Deus. Se é filho, obedece ao Pai. Se assemelha, se assemelha ao Pai. Nós nos assemelharemos ao Pai, porque nós teremos os mesmos sentimentos semelhantes ao do Pai. E nós temos, na verdade, o DNA de Deus, aquela centelha que nós precisamos evoluir, nós precisamos fazer com que ela cresça, com que ela brote, floresça. É essa centelha divina que nos assemelha a Deus, que nos torna filhos de Deus. À primeira vista, né? Muitos confundem mansuetude com fraqueza. Outros imaginam que ser pacífico significa aceitar as injustiças. Não é nada disso, porque quando Jesus fala em ser manso, em ser brando, ele não está se referindo à passividade, nem ao medo, nem à indiferença, mas sim ao controle das emoções, o domínio de si mesmo. E em vários momentos nós vemos no Evangelho passagens assim que é para não revidar, né? Para não agredir de volta. Lembra da passagem de dar um tapa, recebe uma bofetada e oferece a outra face? Jesus não está falando para a gente apanhar, não é nada disso. Ele está usando uma linguagem metafórica para falar, não revide. E por que não revidar? Não usar o mal contra o mal. Só vai prolongar o conflito. A situação conflitiva ela pode tomar uma proporção inimaginável. A gente está vendo por aí, toma um caminho desastroso e às vezes sem volta, com muito sofrimento. Nós temos vários exemplos. Quer ver uma coisa? Guerra. Um governante ameaça, do nada, assim, ameaça um outro país, o outro país já revida, o outro manda um míssil, o outro manda um drone, as armas mais poderosas entram em conflito. Quem morre? Quem sofre? O povo. Que não tem nada a ver com isso, que não pediu isso. Quem está vivo? Os governantes. Nada acontece com eles. Então, não prolongue o conflito, não revide, para o confronto não se prolongar, porque o sofrimento é muito grande. E o revide, ele aprisiona tanto o agressor quanto o agredido, vira aquele ciclo de violência, né? E a brandura não, a brandura é o contrário, desarma. A mansuetude, ela desarma, ela freia a raiva, ela puxa mesmo o freio de mão do ódio, da ira, da raiva, né? A pessoa que tem essa mansuetude, essa brandura dentro de si, demonstra elevação moral, uma maturidade espiritual. O que acontece? Vamos refletir. O que acontece quando alguém ofende uma pessoa que não tem maturidade espiritual? O orgulho foi ferido. Esse orgulho danado, né? O ego é contrariado. E todos os seus aliados ali, a intemperância, a imprudência, a impaciência, todos em estado de alerta. Aquilo mexe
com o nosso organismo, com a nossa mente. É a nossa pressão que se eleva, o coração que acelera, o fígado também mexe, a gente treme de ódio e as palavras vêm assim, na impulsividade, aquela agressividade toda. Em poucos segundos, essa pessoa que foi capaz de fazer tudo isso, ela pode destruir uma família, um casamento, um namoro, uma amizade de longa data e pode até matar. Pode. Sabe por quê? Nós temos o orgulho, esse orgulho que nós temos aqui é uma fera que precisa ser domada. Porque se ela vem para fora, ela pode tornar a coisa desastrosa. Então, o orgulho precisa ser domado. Uma pessoa que se sente moral e espiritualmente segura, elevada, ela não se deixa ofender. Então, aí, o pacote do orgulho, né, que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade e todos aqueles sentimentos inferiores que levam à violência, são heranças dos estágios primitivos da evolução. Nós trouxemos isso de lá. Várias encarnações que a gente já teve e está tendo oportunidade agora, nós estamos ainda lidando com esses resquícios. Já melhoramos muito, mas temos muito ainda para melhorar, para não nos deixarmos ofender por bobagem, porque é claro que haverá consequências espirituais. A gente tem que tomar cuidado com isso, para não agregar mais débitos para a próxima encarnação. E quem consegue domar essa fera, conquista uma vitória muito maior que o inimigo exterior. Por isso Jesus insistiu tanto, e insiste até hoje, na nossa vigilância, vigiai e orai. Ante o primeiro impulso, calar, respirar, aguardar, depois agir. Emmanuel fazia isso com o Chico de uma outra forma, né? Se ele fosse falar algo que gerasse algum conflito, Emmanuel falava para ele, toma água. Porque aí era o tempo que ele tinha para controlar as emoções. O Chico, imagina nós, precisamos de muita água, né? Porque a humildade, a gente precisa trabalhar essa humildade, ela nos acalma. A gente não se irrita tão facilmente, não. E se não trabalharmos constantemente para conseguirmos essa nossa reforma íntima, a gente cai na primeira cilada. É muito fácil. É um carro que entra na nossa frente, é uma pessoa que fala alguma coisa, que te responde mal. Calma, trabalha, vamos trabalhar a humildade e pensar que a brandura é a marca do espírito que já entendeu a lei de amor. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, aí esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade, tudo vai ter controle. Mas a gente precisa trabalhar, não é? O mestre ainda fala da afabilidade e da doçura. Ser afável é ser gentil, como aquela pessoa que sobe no elevador antes de você, não é? Mas o Evangelho nos adverte muito da falsa afabilidade, para a gente prestar atenção, porque há pessoas que se mostram afáveis nas palavras, aquelas palavras doces, mas tem o coração duro.
A gente reconhece uma pessoa quando ela é doce, afável e gentil pelas ações, pelas atitudes. Aí sim, então estejamos atentos, né? Porque a gentileza gera gentileza. E fala também da paciência, o Jesus. Ele nos fala que a paciência é vista como uma prova de fé e humildade. A paciência, ela suporta contrariedades sem revolta e confia na justiça divina. Por isso, fé. É fé e humildade. E também é uma caridade quando a gente tem paciência de ouvir uma pessoa desabafando suas dores, seus sofrimentos, tudo que está se passando com ela, e a gente não julga, simplesmente quer ouvir e quer dar um abraço, fazer um afago, sabe? Isso também é caridade, saber ouvir. E nós não nos damos conta do que somos colocados à prova todo o tempo. Eu acho que Deus fala assim, eu vou ver como é que está a paciência da Jane. Aí ele manda assim uma pessoa para atormentar a vida da Jane. Aí vamos ver como é que a Jane vai reagir. Se a Jane vai lembrar que tem que ser mansa e branda. Isso é para todos nós. Todos nós. Quantos de nós já foram assim, tão pavio curto com determinadas bobagens, que aquilo só faz mal para a nossa saúde. E a paciência, ela evita respostas impulsivas. Aliás, a impulsividade, ela só nos faz ter atitudes desastrosas. Sabe por quê? Porque a impaciência, ela é a filhinha predileta ali do orgulho. Ela está dentro do pacote ali do orgulho. Então, aquele que se sente mais importante, melhor, ele acha que não tem o direito de ser irritado. Não pode ser irritado. Então, calma lá. Estejamos preparados para as diversas situações que demandam essa paciência, porque a paciência também ajuda a desarmar os conflitos e evitar sofrimentos desnecessários, né, gente? Ainda temos a obediência e a resignação. A obediência é o consentimento da razão. Lembra-se de um ditado? Manda quem pode e obedece quem tem juízo? É quem tem a razão. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então, é uma aceitação serena daquilo que não podemos controlar. Às vezes, uma doença que a gente está passando, nós não temos como controlar. E às vezes foi uma prova que pedimos lá no nosso planejamento reencarnatório. Então, sem reclamações, vamos ter essa aceitação e confiar. É o que nós precisamos fazer para continuar evoluindo e seguir com os planos que Deus tem para nós. Espírito evoluído não perde a serenidade, porque ele sabe que tudo está sob a lei divina. E ninguém vai tirar a paz dele se ele não permitir. Então, se chegar alguém para atormentar a vida da gente, é pensar, não, eu não dou essa permissão. Não, fala para si mesmo, né? Falemos. Agora, nós temos aqui como desenvolver a brandura diante aí desse mundo louco que estamos vivendo no momento. Aqui tem 10 conselhos, mas tem tantos outros que a gente pode utilizar, mas vamos aprender. Ter calma, evitar discussões, compreender antes de responder, praticar a indulgência, vigiar pensamentos, exercitar empatia,
cultivar a oração como recurso de equilíbrio para a gente ter controle das emoções, praticar o perdão, desenvolver a paciência, fazer o bem, fazer a caridade. Fazer o bem faz bem. A gente sente uma alegria no coração que isso nos ajuda na saúde física, mental e espiritual. Tudo isso que eu falei, e tem outras formas, né, de desenvolver essa brandura que a gente precisa. E o maior exemplo que temos dessa paz, de brandura, de mansuetude, é o nosso Mestre Jesus, né? E ele triunfou pela brandura de coração. Imagina tudo que ele passou, tudo que ele passou, por tanto sofrimento, por tantas dores, tanta humilhação. E mesmo no momento mais dramático de sua vida, ele ainda pregado na cruz, ele fala para o Pai: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Que amor extraordinário por nós. Lembrou de todo o povo ali, naquela dor toda. Ele conhecia também as limitações humanas, né? É claro que Jesus não está nos convidando para passar por tudo que ele passou. Ele está nos fazendo, sim, uma promessa. Se formos brandos e pacíficos, seremos muito mais felizes numa terra regenerada. Seremos herdeiros da terra e seremos chamados filhos de Deus. Então, pensando assim, se Jesus, não vamos pensar que seguir Jesus vai acabar com os nossos problemas. Não é isso. Os problemas são nossos, não são de Jesus. Ele não vai acabar com os problemas, mas seguir Jesus vai acabar com os nossos sofrimentos inúteis, porque a gente sofre muito por bobagens. A transformação do planeta começa pela transformação espiritual de cada um de nós. Finalizando, a paz não surge por acaso. A paz é construída e ela começa no coração de cada um. Que Jesus nos envolva em sua imensa paz. Muito obrigada.